Como parar de ter medo? Sabe que essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. As pessoas não gostam de ter medo. Mas eu vou te dizer uma coisa, que é muito importante que você escute. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Você não vai deixar de ter medo. Olha só, aqui no canal você sabe que eu falo sobre prosperidade com propósito. Você sabe que eu ensino as pessoas a terem uma mentalidade de realização, que elas se conheçam, que elas tenham autocontrole para fazer no fundo a vontade de Deus, né? O projeto que Deus tem para elas. E quando a gente fala nessa questão do medo é crucial. Quando a gente questiona a vontade de Deus, o que mais vem é o medo. E eu sei que você adoraria saber uma receita de como não ter medo. Mas vou te dizer outra coisa. Muito provavelmente, se você não tivesse medo nenhum, você seria um psicopata. Os psicopatas não têm medo de nada. O medo ele é necessário, ele tem um senso de proteção, de alerta, ele nos deixa atentos, ele nos alerta de perigos, que a gente não pode ignorar perigos, nós lidamos com o perigo o tempo todo. Então, não ter medo não é a solução. Na verdade, seria um problema. O que você tem que então se perguntar é como que eu lido com o medo? Já que o medo faz parte, como eu vou lidar com esse medo? Esta é a pergunta certa. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, para lidar com o medo, nós precisamos de coragem. Ou seja, quando a gente lida com esse sentimento que aterroriza tanta gente, nós estamos nos fortalecendo. Por quê? Porque nós estamos nos tornando corajosos. Você se imagina uma pessoa corajosa? Imagina só, em vez de você falar assim, nossa, quero parar de ter medo, se imagine uma pessoa corajosa. Uma pessoa corajosa, ela realiza, ela faz acontecer, mesmo tendo medo. E isso, nem se a gente tivesse algum superpoder de não ter mais medo, eu acho que não substituiria, né, a coragem. Ainda assim, mesmo sabendo da nossa fragilidade humana, o tempo todo Deus nos fala para não temermos. Nossa, são muitas as vezes que isso aparece na Bíblia. Mais de 300 vezes, eu não sei o número ao certo, mas são mais de 300 vezes isso eu te falo. Que Deus escreve ali, não temas, não tenhas medo. E a gente continua falando, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de dar certo. Medo de dar certo a gente não fala, né? Mas talvez a gente tenha isso na nossa mente. O fato é que Deus nos pede para não ter medo e a gente continua se deixando levar por esse sentimento que é humano, que tá ali como para ser um alerta e só isso, como se fosse uma campainha de uma casa. Qual que é o propósito da campainha de uma casa? Dá o sinal de que tem alguém ali. Só. Se você deixar essa campainha o tempo todo ligada ou tocando a qualquer momento, ela não vai fazer a função dela. Daqui a pouco você vai começar a falar assim, nossa, acho que nem tem mais ninguém ali, tá com defeito. O medo é a mesma coisa. Ele vem para nos alertar de, olha, fica esperto, fica atento, observa isso, pensa naquilo, raciocina, monta uma estratégia para aquilo. Ele te traz alertas. Mas, se o tempo todo a gente fosse guiar pelo medo, vai ser igual a campainha estragada de uma porta. E além de tudo, tem essa mensagem de Deus, que ele fala, não tenha medo, meu filho, não tem medo não, eu tô com você, eu tô aí com você, você não precisa ficar com medo, porque se for acontecer alguma coisa, eu tô aí para te proteger. Ele fala o tempo todo isso, então no fundo, essa questão de medo também está muito relacionada à nossa fé. Em quem que a gente coloca a nossa fé? Será que nas nossas próprias forças? Nossa própria força de vencer o que precisar vencer? E a gente deixa Deus meio que de lado disso e enfim. Daí é claro que a gente vai sentir medo mesmo, vai se sentir fraco, porque a gente se afasta dele, né? Então aqui, o principal é isso. O principal é você entender que o medo ele tem o seu papel, mas que, sobretudo, Deus pede pra gente não ter medo. E que esse medo, ele pode simplesmente ser substituído por coragem. Não é substituído, ele não vai deixar de existir. Mas sabendo que ele não vai deixar de existir, você vai lá e faz. Sabendo que, tá bom, se essa é a condição, se essa é a minha fraqueza, e enquanto eu ainda não venci essa fraqueza, eu vou realizando. Porque você quer pior do que o medo, sabe o que que é?
É o sentimento de você, no final, saber, eu podia ter feito e não fiz. Nossa, no fim das contas, nem era tão perigoso assim. No fim das contas, o meu medo só me atrapalhou, porque o risco nem era tão alto assim. Já pensou? Eu tô falando que não tem risco? De jeito nenhum. Tem muitos casos em que o risco existe, que o risco é alto, e é para isso que serve o medo. Agora, fora isso, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito? Vai deixar de fazer o bem por medo? Ah, não, Carol, mas o bem eu não deixo de fazer pelo medo. Será? Quantas pessoas eu vejo que falam assim, ah, Carol, mas eu não tenho coragem de tomar iniciativa e conversar sobre certos assuntos. Eu não tenho coragem de expressar minhas ideias em público. Em público não tô falando pegar microfone lá no palco, não, tá? Tô falando, às vezes, assim, de expressar publicamente ali, numa roda de amigos, numa família, num grupo onde você frequenta algum lugar, né? Um grupo de amigos, em que você já não se expressa por quê? Medo. Mas medo de quê? Qual que é o medo real disso aí? De julgamento? Tá, vou te falar que isso é mais real do que a gente imagina. O medo do julgamento, que é algo que amedronta as pessoas muito mais do que, às vezes, o medo da morte, muitas vezes, o medo do julgamento, ele é pior. Ele existe mesmo, tá? Eu não vou falar pra você, não vou te enganar, falar assim, ah, não se preocupe, as pessoas não te julgam. Pelo contrário, elas julgam, vão continuar julgando, independente se você tem medo disso ou não. Entendeu? Independente se você está expressando as suas opiniões ou não. O máximo que está acontecendo é você guardar algo que talvez seja muito bom e deixar de fazer o bem por causa desse medo de julgamento. Porque no fim das contas, vamos pensar friamente um pouco aqui comigo. O que muda na tua vida o julgamento daquela pessoa? Sinceramente, mas seja frio e calculista nessa resposta. O que é que muda na tua vida o julgamento das outras pessoas? Você entende? É um pensamento que vem, mas que não tem muito sentido. Peraí, o que vai acontecer? O que vai mudar de fato? Só o fato dele me julgar, ele tem tanto poder assim pra mudar o que eu vou fazer? Não, você me desculpa, mas pra mim não faz sentido, sabe? Pra mim é um medo que a gente mesmo impõe na nossa mente e que nos paralisa e que a gente fica ali, nossa, vai pensar mal de mim, vai achar que eu sou isso e aquilo. Tá, e daí se achar? Tá, o que isso vai mudar? Sabe, às vezes a gente precisa um pouco relaxar nesse aspecto. Claro que a gente não pode ser inconsequente, né? De achar que, também agora que se exploda o mundo, também não quero saber, também agora não tô nem... Não é isso, não vamos de um extremo ao outro, né? Por favor, não é isso. Não é ir lá agora e, também agora vou explodir tudo. Não. Mas, se é algo que você discerne, que você pesa, e você fala assim, não, peraí, o que essa pessoa vai pensar de mim, né? O que ela tá julgando aqui é algo relevante para a minha vida? Ou essa pessoa é relevante, eu preciso considerar isso que ela está falando, eu preciso considerar o que ela está julgando de mim? Isso é algo que eu posso mudar em mim, que realmente impacta o outro negativamente, e eu preciso fazer algo a respeito? Opa, se é isso, então aproveita esse julgamento, nem que não deveria estar sendo feito, mas aproveita para você mudar. Agora, se isso não vai fazer nada, se é simplesmente porque ele está pensando do jeito que ele quer, tá julgando do jeito que ele quer, você não tem nada a fazer. Entende? Simples assim. A gente tem que começar a pensar um pouco mais nesse sentido. Tipo, o que realmente é relevante? É relevante que eu mude por causa desse tipo de pensamento? E por relevante, o que você vai considerar? Isso faz mal para alguém ou faz bem para alguém? Porque se faz bem, eu devo realizar. Se faz mal, eu devo evitar, devo mudar. Então, esse é o peso. Simplifica esse tipo de processo da mentalidade tua. Simplifica. Porque senão você vai ficar preso mesmo a sentimento dos outros, a julgamento dos outros, a fala, expressões dos outros, que tem gente que expressa isso no olhar, tem gente que expressa isso em palavras mesmo, e quer, né? Acho que a minoria, né? É assim. Mas que quer, de fato, ofender o outro com palavras. Mas enfim, até nesse aspecto, se você começar a treinar essa isenção de, como que é a palavra que eu vou falar aqui, essa incapacidade de ser atingido pelo julgamento das pessoas, você vai sobreviver a críticas, inclusive verbais. Então é um grande treinamento, tá? Mas não é só um treinamento não, é algo para tua vida mesmo, é algo que pode estar impedindo você de realizar grandes coisas. Presta atenção no que eu tô falando, presta atenção. Faz uma autoanálise aí, e veja de que forma você está deixando esse julgamento impactar a tua vida, tá bom?
Não deixe, não deixe não, porque isso é algo que Deus pede pra gente também, sabe? Ele fala, olha, se as pessoas do bem fossem tão espertas quanto as pessoas do mal, o mundo estaria bem diferente. Tipo, se as pessoas do bem agissem, fizessem algo, sabe? Não se deixassem abater por tudo, pelo medo e tudo, o mal talvez estaria bem menor, porque o mal ele não pensa no medo, ele não pensa no julgamento, ele faz. E a gente fica pensando e fica pra trás nessa. Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, um pouco não, muito, né? E eu não me excluo não, tá? Eu tô sempre vigilante com os meus erros. Mas eu coloco isso aqui pra você porque uma vez que chega pra mim, que as pessoas colocam a confiança em mim pra saber o que fazer, e se eu posso ajudar, eu faço. Tá bom? Então um beijo pra você, fica com Deus.